A diferença de Lúcifer para Adão, a diferença de Adão para Noé. Veja que a sentença traz o princípio original da terra. As águas cobrem toda a terra de novo, e a terra é inundada novamente. Só que agora você não vê mais trevas, você não vê mais abismo, porque dentro de um barco chamado arca, fora da terra, a deriva na face das águas, tem um barco sem piloto, sem vela, sem remo, no controle do Criador. E lá dentro tinha 8 almas, preservadas pela graça, para a sensibilidade. E aonde tem crente sensível, tem adoração. E aonde tem adoração, as trevas não vêm e não vem abismo, porque tem adorador. Capítulo 11 recomeça. Mas se tornam insensíveis, e Deus é provocado para uma terceira audiência, e confunde a geração de Noé, e os espalha sobre a terra. Capítulo 12. Ele vai criar um projeto chamado Israel. Sensível, espiritual, para se relacionar com ele. Capítulo 19 do Êxodo. 3 meses o povo saiu do Egito. Capítulo 20. Vem os mandamentos. O único povo agora que vai ter diretrizes. Capítulo 21 e 22. Vem as leis. Capítulo 24 do Gênesis. Vem uma aliança de sangue de novinho. Agora Deus diz: esse é o meu povo, e eu sou o seu Deus. Agora na terra tem um povo sensível a mim, que vai me adorar. Agora tem leis, agora tem aliança, agora sabe o que é certo e o que é errado. Deus lhe dá reis, Deus lhe dá sacerdotes, Deus lhe dá profetas. Mas Paulo escreve aos Romanos 5,14 que a lei, o sangue de novilho não protegeu Israel, e a morte reina desde Adão até Moisés, desde a inocência até a lei. O Velho Testamento termina sem relacionamento. O pecado e a morte, o inferno, tornou Israel insensível, a ponto de provocar Deus e Deus silenciar. E dizer: eu não vou mais me relacionar com Israel, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, nem por sonhos. Aí agora a acusação vem. E com toda razão, pede a última audiência, alegando que venceu todos. O Supremo é provocado e vai agir. Aí João, no Apocalipse, capítulo 5, ele mostra, na minha visão, que o Supremo marca a audiência. E João é arrebatado aos céus, que Jesus mostra a ele. E João diz que quando entra no céu, vê um trono para um julgamento. E na sequência das entrelinhas, me permita conjecturar, naquele julgamento, aí Deus convoca as testemunhas para testemunhar sobre a geração de Israel.
porque elas já separaram Adão e Eva, a geração de Adão, separaram a geração de Noé pela insensibilidade, e agora vão testemunhar sobre Israel e a raça humana. Deus vai ouvindo todas as 7, e a alegação, o testemunho é tão forte contra nós, que um anjo vai escrevendo a sentença do nosso crime. Uma parte do livro da escritura não comporta os nossos erros, e a sentença aplicada a ser. Ele vira ao outro lado, começa a testificar, escrever os testemunhos das 7. Quando termina, enrola o livro e entrega na mão do Supremo. Aí João diz que viu um trono, e no trono o Supremo estava sentado. E na sua mão direita havia um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí Deus vai nos dar o direito da ampla defesa. E João diz que Deus nos dá o direito de um advogado, e manda um anjo em nossa defesa procurar um advogado. E o anjo procura em todo o céu, o anjo procura em toda a terra, o anjo vai debaixo da terra. E quando os advogados olhavam o crime e a sentença, não via brecha nem para atenuar a pena, nem para nos absolver. Aí ninguém aceitou. Aí o anjo volta dizendo: meritíssimo, ninguém, nem nos céus, nem na terra, meritíssimo, quis aceitar o processo deles. Não tem brecha para absolvê-los. A insensibilidade, a gente não teria mais oportunidade. Era para terminar ali, porque transitado e julgado, e nenhum advogado se interessou pelo nosso processo. Não tinha como nos absolver. O juiz vai aplicar o juízo final ali. A ira de Deus vai começar ali. Aí Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 6, que antes da sentença ser determinada, entra um ser no julgamento. Sendo Deus, ele entra no julgamento e pede direito de voz. O meritíssimo concede, e Paulo diz que ele fala: meritíssimo, eu vou aceitar o processo da raça humana. Eu vou defendê-los e vou advogar, meritíssimo. O meritíssimo fica alegre, mas aí a acusação alega impedimento jurídico. A acusação olha para o meritíssimo e diz: meritíssimo, é inconstitucional. As prerrogativas dele impedem dele aceitar o processo. Quais são as prerrogativas dele? Aí a acusação vai ter que dizer: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, ele é rei, ele é glorioso, ele é Deus. As suas prerrogativas o impedem. O meritíssimo diz: tem razão, eles têm que ser condenados, você é Deus. Aí ele, naquele julgamento, ele diz: meritíssimo, por amor a ele, eu não vou usar o sentimento de ser Deus. Eu vou me aniquilar, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu não vou usar o direito de ser Deus.
eu vou descer, vou me tornar um deles e vou aceitar o processo. Aleluia, aleluia. É por isso que Paulo diz que Deus não poupou nem mesmo ao seu próprio filho. Por amor a nós, ele aceitou a humilhação do filho. Eu acho lindo a rolar do processo, porque até aqui João chorava muito. E você sabe, se eu perguntar qual era o motivo que João chorava, porque nenhum advogado quis nos defender. Se você olhar o processo desde a entrada da insensibilidade, homens importantes na filosofia, na monarquia, não venceram a morte. Quando você vai para a Bíblia, o processo rola por anos, e o Supremo protelando, e a morte vencendo. Porque a Bíblia diz que o pecado veio pelo homem, Adão, e o pecado trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens. Adão gerou 7, mas a morte e o pecado venceu 7, tornando-los insensíveis. 7 gera Enos. Enos volta a provocar culto, mas a morte venceu porque o pecado foi mais forte. Enos gera Cainã. Cainã é a Malaléu. Malaléu a Jared. E Jared gera Enoque. Enoque disse: eu não vou me contaminar, eu prefiro andar com Deus. Aí Deus gostou e disse: eu vou dar exemplo à geração futura, que quem anda comigo, a morte não toca nele. Eu vou te tirar daí sem ver a morte. Sensibilidade.